Vamos receber com uma alegria o pastor Rony para estar ministrando as nossas vidas nesta manhã. Vamos honrar o homem de Deus aplaudindo ao Senhor. Amém? Então vamos lançar uma bênção na vida desse homem de Deus. Dirija sua mão para cá. Senhor Deus, nós abençoamos a vida do pastor Rony. Fala conosco, usa o teu filho, no nome glorioso de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Só um minutinho, pastor. Amém. Gente, cadê o microfone? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor. O Senhor está presente nessa casa. Nós já podemos sentir a glória dele aqui. E esse louvor é muito propício para a pregação de hoje, porque eu vou falar sobre o Rei da Glória. Eu não havia combinado nada com a pastora Fernanda e não falei nada, mas o Espírito Santo tocou nela para ela trazer esse louvor hoje. E eu estou feliz, também com saudade aí do pastor. Aguenta mais um pouquinho, irmão, só mais uma semana ele já está de volta. Amém? Deus, pela sua bondade, Ele tem usado os vasos, as pratas da casa também. Nós temos sido edificados aqui, o pastor tem confiado a nós. Todos os outros irmãos que passaram aqui também foram bênção. Eu recebi cada palavra de cada um aqui com o mesmo amor, com o mesmo carinho, porque Deus, Ele nos usa pela sua misericórdia. Não por a gente poder, mas por causa da graça e da misericórdia dEle, pois nós fomos salvos pela graça. Amém? E nessa tarde, irmãos, eu estarei convidando você para abrir a sua Bíblia. Você não precisa ficar de pé, pode ficar tranquilo e abra a sua Bíblia no Salmo 24. Nós vamos estar lendo. Eu glorifico ao Senhor pela vida da minha esposa, a irmã Ingrid. Dá uma salva de palmas para a irmã Ingrid, irmãos. Essa mulher abençoada que Deus colocou na minha vida. A gente sem uma companheira valorosa e sábia dos nossos lados, quem seria nós, irmãos? Então, os irmãos aí bem sabem que a gente precisa de uma companheira para estar nos ajudando. E ela tem esse dom também de louvar ao Senhor. Ela vai estar fazendo fundo ali para a gente. No final nós vamos estar louvando aqui. Nós vamos estar orando aqui juntos no finalzinho dessa mensagem. Eu vou procurar ser bem sucinto por causa do tempo, tá? Não se preocupem. E eu creio que o Senhor vai continuar operando aqui, nessa tarde. Salmos 24 diz assim, irmãos: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos todos repetir essa última frase? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Nesta manhã, irmãos, eu quero estar falando aqui sobre títulos e protocolos celestiais concedidos a nós. Porque quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte de uma família real, uma família de Deus. E o nosso Deus é Rei. O nosso Senhor Jesus é Rei da Glória. E a maioria dos estudiosos, irmãos, eles associam esse salmo aqui com aquela passagem de 2 Samuel 6, onde Davi sai de Jerusalém para ir buscar a Arca da Aliança. Então eles saem ali num grupo de 30 mil pessoas.
fazendo festa e para buscar a arca para perto da casa de Deus, ali perto do palácio. Né? E é bem possível que Davi o tenha escrito para este acontecimento. Né? Trata-se de um salmo antifônico. Né? O que é um salmo antifônico? É um salmo onde nós temos ali pelo menos 3 categorias de pessoas ali. Nós temos um dirigente que fazia essas perguntas. Ele começa com os levitas ali no versículo 1. No versículo 3 nós temos uma pergunta feita por um dirigente: quem subirá ao monte santo, ou quem estará no seu lugar santo? E o povo, um coral, respondia: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, com os versículos 4, 5 e 6. E depois novamente o dirigente faz uma nova pergunta: quem é este Rei da Glória? Lá na frente, e o povo responde então. Assim continua aquele canto bonito ali, o povo adorando ao Senhor. E este salmo também, irmãos, era entoado todo domingo ali no templo de Herodes. Na verdade, naquela época o templo, quando Jesus entrou em Jerusalém, ali montado num jumentinho, ele entrou como Rei da Glória. E ali naquele templo, todos os domingos era entoado esse salmo por aqueles sacerdotes ali. Né? Eles entoavam ele ali naquele templo construído por Herodes, melhor dizendo, porque na verdade o templo não é de Herodes, né, irmãos? Ele foi construído por Herodes. Também há anos a igreja lê este salmo no dia da Ascensão. Né? A Ascensão se deu a 40 dias após a Páscoa. Né? 40 dias após a Páscoa, Jesus ele deu as suas instruções finais e ele ascendeu ao céu. E ele, né, então por isso a igreja lê este salmo no dia da Ascensão. Porque para nós cristãos, irmãos, para mim e para você que somos cristãos, Jesus é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele já veio aqui uma vez, ele já manifestou a sua glória, mas um dia também ele voltará em glória. Ele voltou para o céu em glória, nós vamos estar vendo aqui daqui a pouco. Por isso que tem essa repetição: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Muito bem. Efésios 4 e 8, irmãos, diz assim a palavra de Deus: subindo ao alto, né, Jesus subindo ao alto, ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Né, então, na sua ascensão, antes da sua ascensão, ele deu instruções a todos nós. Né, por isso que você aí com esse rostinho bonitinho, você também faz a obra do Senhor. Porque Deus deu dom a você, Deus deu dons aos homens, às mulheres. E antes de subir, ele levou o cativo o cativeiro, porque ele, né, levou os pecados, ele cumpriu a sua missão aqui na terra. E um dia ele vai voltar, como eu já disse, para estabelecer o seu reino. Irmãos, esse salmo apresenta para nós 3 títulos concedidos por Deus a nós, né, que eu vou estar falando aqui sobre esses títulos. Que a gente, se pudéssemos chamar de título real, o primeiro título real seria, né, ou privilégio. Você pode chamar de título ou privilégio, porque Deus, ele nos dá esses privilégios, né, quando nós fazemos parte dessa família. O primeiro título ou privilégio é que nós somos mordomos que desfrutam a bondade de Deus na criação. Nós somos mordomos, irmãos. Tudo que Deus coloca aqui, ó, por isso o salmo começa dizendo: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Irmãos, tudo vem da terra, tudo é de Deus. Esse púlpito aqui de metal que eu estou tocando aqui, isso aqui vem da terra. Tudo vem da terra, microfone, tudo que você olhar ao redor no mundo físico vem da terra e vem de Deus. Por isso Deus, ele diz ali do Senhor, a palavra diz, o salmista diz, do Senhor todas as coisas, né, pertencem a Ele. Irmãos, e é interessante que de todos os corpos celestiais, né, Deus escolheu a terra para poder cumprir o seu propósito aqui. Você já parou para imaginar isso, irmãos? Nós temos um universo tão grande, com galáxias, com corpos celestes, com outros planetas, mas Deus escolheu justamente a terra. Deus escolheu a terra para cumprir o seu propósito. Para cá enviou o seu filho, para que pudesse nascer aqui, morrer também, viver, ministrar e depois ressuscitar e levar cativos os nossos pecados, amém? O nome divino Senhor, irmãos, é usado 6 vezes neste salmo. Senhor, nome do Senhor Todo-Poderoso.
A Bíblia também diz lá em Êxodo 19:5 que, né, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto ou pacto, então sereis a minha propriedade peculiar. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Você é propriedade peculiar do Senhor. Você é exclusivo e único do Senhor. É por isso que eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Descansa no Senhor Deus, porque Ele cuida de ti. Ele cuida, não se preocupe muito com as coisas, porque Ele está cuidando de cada detalhe, irmãos. Ele não esqueceu de você. Algumas respostas demoram um ano para serem, algumas orações demoram um ano para serem respondidas. Outras demoram 2, 3. Eu estou esperando uma bênção há 20 anos. O pastor Ronan deu testemunho aqui esses dias. Ele também esperou uma bênção 20 anos e o Senhor o honrou, irmãos. Porque o nosso Deus é rei. Nós não servimos a qualquer rei aqui da terra. Nós servimos a um rei grande, um rei poderoso. Um rei de glória que entrou em Jerusalém com glória. E até hoje Ele está cuidando de nós. O escritor Clarence Benson chamou a Terra de teatro do universo, né? Porque se você for olhar todas as coisas que acontecem na Terra, irmãos, é como se fosse um grande teatro, aonde acontece o maior drama de todos os tempos. Porque veja só, entra uma era, sai outra era, um século acaba, entra outro século. E quantos dramas nós já vivemos aqui na Terra? Aliás, nós estamos vivendo um agora forte, mas saibam que o Senhor nunca deixou a sua majestade. Ele continua sendo rei e tem o controle sobre toda a terra, irmãos. Aleluia. A terra pertence a Deus. Tudo que existe na terra é de Deus. Todas as pessoas que habitam na terra são de Deus. Nós somos imagens de Deus e nós somos responsáveis perante Ele, irmãos. Isso é muito sério. Nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual, por tudo. Por tudo que acontece em nossa vida, nós somos responsáveis perante o Senhor. Deus é quem possui tudo. E o homem às vezes fica com tanto desejo, né, irmãos, de conquistar outros planetas, de conquistar espaço, conquistar outras coisas, sendo que aqui nós temos tanta plenitude. Vocês sabiam que existem 13 estados aqui nos Estados Unidos que você pode conseguir até terra de graça? Mas não vão para lá, irmãos. Mas se você pesquisar, tem mais de 13 estados que você consegue terra para morar. Você pode ir lá fazer sua casa, vai na prefeitura, pega um título, mas eu não vou falar para vocês, irmãos, para vocês. Eu estou dizendo, dando esse exemplo aqui para dizer para vocês que é uma vastidão tão grande, irmãos. A riqueza de Deus é tão grande. Existem também as commodities, né, que é essa palavra em inglês, ela significa bens materiais. São os bens materiais rústicos, né, produtos extraídos da terra, como o petróleo, como o minério de ferro. E o homem explora isso e se beneficia financeiramente através disso, porque Deus ele deixou essas coisas aqui na terra, irmãos, e Ele deixou para a gente aproveitar como mordomo, certo? E Ele não interfere aqui. Você já percebeu que acontece algumas coisas aqui na terra que Deus ele não interfere diretamente? Por que Deus não interfere diretamente? É porque Ele não quebra princípios, irmãos. Eu estou lendo um livro que chama Compreendendo os Propósitos e o Poder da Oração, do Dr. Miles Monroe. E esse livro ele fala claramente sobre isso, que Deus ele não vai interferir nada aqui na terra, apesar de Ele ser rei de toda a terra, rei da glória, mas Ele não interfere aqui, ao menos que você fale com Ele, ao menos que você ore, ao menos que você peça. Então o mundo aqui físico é regido pelo poder da oração, do povo que ora ao Senhor, dos santos da igreja. Então por isso que quando às vezes o mal faz um plano e aquele plano vai indo, de repente aquilo acaba. É porque o povo de Deus ainda ora na face da terra, amém, irmãos? Aleluias. Pode continuar orando, irmãos, que a vitória vai vir, a resposta vai vir, seja em qualquer área que você estiver pedindo. Então, meus irmãos, esses bens, né, materiais, eu estava fazendo uma pesquisa, né, agora eles estão falando muito aí sobre um novo produto que vai substituir o petróleo, né? Eles estão dizendo que estão até chamando de o petróleo branco, né? Trata-se de um elemento chamado lítio.
né? E as maiores reservas de lítio do mundo se encontram na América Latina, né? Mais de 60% estão na Bolívia, no Chile e na Argentina. Então agora, com essas novas tecnologias sobre energias renováveis, o que vai acontecer? Eles estão querendo transformar tudo para bateria, que recarrega assim com 15 minutos. Então as extrações estão a todo vapor já nesses lugares. E é muito complexo esse processo de extrair o lítio. É tipo uma salina assim. É um processo muito complicado, demorado. Mas o que eu digo para vocês, irmãos, é que isso tudo vem da terra. Tudo que o homem ele cria novo, tecnologia, não tem como ele sair do princípio da palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. E quando a gente aprende, irmãos, o princípio da mordomia cristã, é a coisa mais linda, né? Nós somos mordomos reais que desfrutam da bondade de Deus. Eu me lembro, irmãos, quando eu aceitei a Cristo em 2001, eu não conhecia, não sabia sobre a mordomia cristã. E eu me lembro, pastor Ronan, que quando eu cheguei aqui estava muito difícil, havia caído aquelas torres gêmeas e estava uma crise aqui nos Estados Unidos, uma crise severa. Não arrumávamos emprego fácil, era muito difícil. E eu comprei um carro por $500, eu me lembro desse carro. Imagina a figura desse carro, irmãos. E era daqueles carrinhos que tinha, ele era bem pequenininho e tinha 2 faróis assim que levantavam, não sei se vocês lembram deles. E ele levantava, só que ele queimou um farol, ficou só um levantando. Ele ficou caolho. Mas aquele carrinho, irmãos, ele me dava tanto trabalho. Ou eu dava trabalho para ele, eu não sei qual dos dois dava mais trabalho, porque aquele carro, irmãos, quando eu parava ele em um local, que eu chegava, 2 coisas haviam acontecido. Ou o carro não estava ali, havia sido rebocado, ou tinha um ticket em cima do para-brisa dele. Irmãos, mas era uma coisa difícil, o inimigo batia pesado contra a minha vida. O meu bolso parecia aquele saquitel furado que diz lá em Provérbios. Era como um saquitel furado, tudo que colocava saía. E eu vendo o pastor um dia na igreja pregando sobre mordomia, falando que o que vocês falam aqui, os ministros aqui ministram na hora do dízimo, que tudo que nós nós podemos dar e abençoar antes vem dele. Então eu disse: Senhor, eu quero fazer esse propósito contigo, eu quero passar a ser fiel, eu quero ser um mordomo seu. Porque o mordomo, irmão, se nós lembrarmos da figura do mordomo, ele vive na casa do seu Senhor, ele é uma pessoa tranquila, ele come da despensa do seu Senhor, ele até dirige o carro do seu Senhor, ele não se preocupa com nada, ele não preocupa em pagar contas, porque o Senhor dele paga tudo para ele e provê tudo para ele. Hoje a gente quase não vê esses homens mais quando você bate na porta, geralmente eles vinham com uniforme e eles abriam a porta ali, o mordomo daquela casa. Então aquela pessoa era protegida pelo seu Senhor. E eu disse: eu quero entrar nesse propósito. E fiz aquele propósito com o Senhor, irmãos. E a partir dali, aquele carro meu também, que era poçante, todo lugar que eu parava, ele quando saía tinha uma poça de óleo. Irmãos, eu vi que o Senhor colocou a sua mão sobre a minha vida e sobre aqueles demônios que estavam tirando, porque eu tomei posse da mordomia cristã. A terra é do Senhor, Ele vai cuidar de mim. Aleluias. Irmãos, e o que aconteceu? Que eu paguei 12 multas de trânsito na cidade de Somerville. Foi de uma vez, eu falei: eu vou limpar minha vida, irmãos, aleluia. E aconteceu que eu fui lá e paguei aquelas multas e nunca mais eu tive problemas. Assim, demorava assim, uns 3, 4 anos para tomar uma multinha depois. Mas aquilo acabou, ficou para trás. E Deus me prosperou. E também eu trabalhava com um egípcio que era muito difícil de lidar. E Deus, Ele me removeu daquela companhia, me colocou em outros lugares. E eu fui galgando espaço, assim como você também. Que eu olho para você que eu vejo que você é mais que vencedor. Olha o que o Senhor tem feito em nossas vidas aqui, irmãos. Olha só. Glórias a Deus. E então eu aprendi muito com essa questão do princípio da mordomia. E quais são os protocolos do mordomo real do Senhor? Está relacionado com a maneira de tratar o planeta e de proteger os tesouros que Deus dividiu conosco.
1 Timóteo 6,17 diz assim, ó: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Mas em Deus, nós temos que colocar a nossa esperança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Em 1 Coríntios 10:25 também, o apóstolo Paulo, ele ensina um pouquinho, ele cita o Salmo 24, para falar para aqueles irmãos que eles estavam tendo uma confusão com relação à alimentação. E ele diz: olha, vocês podem ficar tranquilos, podem ir no açougue, compre carne, porque tudo é do Senhor. Só não comam comida consagrada aos ídolos, mas qualquer carne vocês podem comer. Então eu estou fazendo aqui uma relação com o Salmo 21 e outros lugares na Bíblia onde outros homens de Deus o citaram. Muito bem, vamos para o segundo título ou privilégio. Nós somos adoradores reais que experimentamos a graça de Deus pela redenção. Isso que está acontecendo aqui hoje, irmãos, olha só, esse movimento, tudo é porque você é adorador. Nós fazemos parte da família real. Lá em 1 Pedro não diz que nós somos nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Não importa se é pastor, se é evangelista ou se tem um cargo na igreja, mas você é sacerdote. Você é sacerdote, sacerdotisa real, porque você foi chamado para o reino do Senhor Jesus. O Filho de Deus, meus irmãos, está sentado no trono, na cidade celestial de Sião. E os levitas que carregavam a arca deveriam estar cerimonialmente puros. Então isso aí já traz um lembrete para nós. Olha, você vai cuidar das coisas do Senhor, vai carregar a arca. Então o Senhor exige pureza. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz que os puros ou limpos de coração verão a Deus. E o que é que isso significa para nós? Que aqueles que não são limpos nem puros de coração não podem ver a Deus. Quais são os ritos de um adorador real? Primeiro, nós precisamos marcar uma audiência com o rei. Quando eu digo marcar uma audiência com o rei, irmãos, não é que você tem que chegar como um rei aqui terreno. Porque o que você tem que ter é disponibilidade de tempo para se achegar a Deus. Porque se nós não tirarmos um tempo para buscar a Deus face a face, então não tem como nós cumprirmos um rito de adoração. Mas ninguém neste mundo é capaz de preencher esses requisitos sem ser por intermédio de Jesus Cristo. Porque como está escrito lá em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós só podemos fazer isso após nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, que está lá em Romanos 3:23. As boas obras ou o caráter religioso não são bastante para salvar, irmãos. Quando nós vimos aqui este episódio, a gente aprende muito com 2 Samuel 6. Porque o que aconteceu? Eles foram ali empolgados, a Bíblia diz que eram aproximadamente 30.000 pessoas. Foram buscar a arca e talvez Davi não estivesse pronto ainda com os seus protocolos reais para poder trazer a arca. Então isso surgiu alguns problemas com isso. Um dos rapazes ali que estava conduzindo a arca, Uzá, quando a arca se desequilibrou por causa dos bois que mudaram os passos, a Bíblia claramente diz, ele foi tocar ali na arca e ele morreu. Ele foi fulminado. E aquilo causou uma tristeza ali, e eles tiveram que mudar os planos para buscar a arca depois. Eles tiveram que estudar. Davi, eu creio que ele deve ter ido em algum ancião e procurado. Porque as coisas de Deus, irmãos, elas são feitas com ordem e decência. E nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Então Uzá, ele tocou e morreu. Porque no Antigo Testamento, irmãos, se alguém entrasse na presença do Senhor sem ser santo, ele morreria. Os sacerdotes, eles precisavam estar puros e santos para entrar na presença do Senhor. E Deus avisava: não entrem na minha presença se não estiverem santos, porque senão morrerá. E eles morreram, irmãos, não porque Deus ele gosta de matar as pessoas. Não é por isso, é por causa da palavra dele, dos princípios dele. Para Deus,
santidade e falta de santidade não podem coexistir, não andam juntos, né? Ou você está santo ou não está santo. E mais uma vez eu cito então Mateus 5:8, né? Os puros, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluias. Conduta de reverência é outro ponto para nós sermos adoradores reais. Conduta de reverência na adoração perante ao Rei da Glória, né? Nós não podemos demonstrar nenhuma falsidade de maneira alguma. Temos que adorar de todo o nosso coração, vestir realmente a veste de louvor e cuidar da nossa santificação diária. Meus irmãos, a justiça de Deus é uma dádiva, né? Davi, ele cita aqui nesse salmo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, olha só, ele diz assim, aliás, o povo, quando ele está respondendo aqui, no meio desse coral, eles dizem: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Veja só, irmãos, eu e você, como Jacó, nós temos nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, e nós não somos perfeitos, mas mesmo assim Deus se permitiu ser chamado Deus de Jacó. E eu digo para você também aqui nessa tarde, Deus se permite ser chamado Deus de Gisele, Deus de Patrícia, Deus de Ronan, porque o nosso Deus, irmãos, ele é misericordioso. E Jacó lutou ali no vale de Jaboque, ele era um caboclo difícil. Jacó era difícil, ele enganava antes, ele trapaceava, a Bíblia diz isso. Mas depois que ele lutou ali no vale de Jacó, né, que nós podemos dizer que nós lutamos também contra o pecado e nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Então hoje, né, a Bíblia refere a Jacó várias vezes, chamando Deus de Jacó. Aleluias. E o meu último ponto dessa noite, irmãos, é que, desculpa, dessa tarde. A gente sempre tem que dizer dessa noite, né, irmãos? Mas, me desculpe para aqueles que eu não me apresentei, irmãos. Eu sou o pastor Rony, né? Você que está visitando a gente, eu sou pastor auxiliar aqui dessa igreja, né? A gente trabalha aqui com o pastor Diego. Temos o privilégio, e os demais irmãos aqui, o pastor Ronan também, e todos os irmãos evangelistas que estão aqui, e os obreiros, né? E os irmãos que trabalham aqui na obra de Deus, sempre tentando dar o nosso melhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Muito bem, irmãos. O terceiro ponto dessa minha mensagem, que se eu fosse chamar de título ou privilégio, seria de que nós somos vencedores que celebram a glória de Deus na conquista. Nós somos vencedores, irmãos. Nós precisamos celebrar a glória de Deus na conquista. Todas as vezes que você conquista algo, você precisa celebrar. Nós precisamos celebrar. Em 5 ocasiões neste texto, Deus é chamado de Rei da Glória. Se a gente vê lá, quem é este Rei da Glória? É Jesus. Ele é o pastor supremo, que um dia voltará em glória e dará a cada servo fiel uma coroa de glória. Você vai receber uma coroa de glória, porque você é servo fiel. Irmãos, tendo em vista que as portas de Jerusalém se abriam para fora, né, e eu imagino que eram portas altas, eram portas gigantes. Então, o que significa a expressão levantai-vos, ó portas? A Bíblia diz que realmente havia espaço suficiente para as pessoas passarem, né? As vergas das portas eram muito altas e poderia passar-se com a arca tranquilamente. Até Martinho Lutero sugeriu uma tradução dizendo: escancarai as portas. Então, quando eles estavam trazendo as portas, a arca, não havia problema nenhum para entrar. Mas quando o salmista escreve isso, ele está dizendo para o povo receber o Senhor de coração aberto, para que entre o Rei da Glória. Assim também, nós precisamos receber o Senhor na nossa vida com os nossos corações abertos, sempre, porque Ele é o Rei da Glória e Ele deseja entrar para fazer morada. Aleluias.
E quais são as condutas de um guerreiro vencedor do Rei da Glória? Primeiro é reconhecer a autoridade do Senhor sobre toda a autoridade da terra. Nós precisamos reconhecer que toda essa autoridade aqui na terra vem do Senhor. E Davi, irmãos, quando ele fez aquela festa, ele lembrou de Moisés, de repente, lá quando eles carregavam a arca. Até foi mencionado aqui sobre as nuvens, aqui, a nuvem durante o dia, durante a noite. Davi, quando ele carregava a arca, ele, ali com aquele povo, ele deveria estar lembrando de Moisés também, que fez aquele mesmo ritual lá atrás, com os levitas e sacerdotes, e carregavam a arca naquela alegria, mas ela ainda não tinha um lugar para ser colocado. Então, por isso, eles levaram a arca ali para Jerusalém. Outra coisa, precisamos estar de prontidão para ser chamado por Ele a qualquer momento, tá? O termo exércitos é muito usado na Bíblia. Tem exército de estrelas, exército de anjos, e nós somos o exército de Cristo, aleluia, nós somos o exército de Cristo. Então, o Rei da Glória é Jesus Cristo. Quando ele entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, irmãos, naquele domingo, ele não foi reconhecido pelos sacerdotes, que talvez até cantaram esse salmo aqui de manhã no templo ali de Herodes, mas os seus corações estavam longe do Senhor. Eles não fizeram aquela festa, não receberam Jesus ali. E ele entrou ali naquele jumentinho como Rei da Glória, naquela entrada triunfal. Muitas pessoas ali o receberam, mas aqueles homens que eram para recebê-lo não receberam. Então nós não podemos ficar desapercebidos. Nós precisamos celebrar com a entrada do Rei da Glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Ao invés de receber Jesus e honrar, aqueles líderes enviaram ao Gólgota para ser crucificado. Enviaram Jesus ao Gólgota. Mas em sua morte e ressurreição, irmãos, Jesus venceu a batalha contra Satanás. E ele, depois da sua ascensão, ele entrou aos céus, e ele foi recebido ali com festa pelos anjos e por todos os seres celestiais ali em glória, como Senhor dos exércitos, Senhor Rei da Glória. Ele entrou ali como vencedor, irmãos. Ele não perdeu nenhuma batalha aqui na terra, mas ele entrou como vencedor. Aleluias. E um dia ele voltará novamente. Zacarias 14:9. Um dia Jesus vai voltar novamente aqui nessa terra como vencedor, e ele vai ser Senhor sobre toda a terra e sobre toda Jerusalém celestial, após ele lutar contra os exércitos humanos. E nós vamos estar presenciando isso, irmãos. Olha só que glória. E a Bíblia diz lá: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Glórias a Deus. E para nós concluirmos, irmãos, como filhos do Deus Altíssimo, o Rei dos Reis, nós adquirimos esses 3 títulos dentro de 3 diferentes reinos. Primeiramente é o reino da criação, onde nós podemos desfrutar todas essas coisas como mordomos, como Deus ele deixou escrito aqui para nós. Contemplamos as belezas e a bondade de Deus através da sua criação. O reino da salvação, que é outro reino que acontece dentro de nós, quando nós nascemos de novo. Lá em 1 Coríntios 5,17, diz, aliás, 2 Coríntios, 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, ou seja, nós somos renovados, nós nascemos de novo através do reino da salvação. Então, esse aí já é a segunda parte, o segundo reino. E o terceiro é o reino do mundo que ainda está por vir, que vai acontecer, quando lutarmos com ele, vencermos e fizermos parte da maravilhosa criação final, e que será o nosso lar eterno. Depois você pode ver isso aí em Apocalipse 21, 22, você pode estar lendo sobre isso, sobre os acontecimentos futuros. Então, meus queridos, eu gostaria de convidar você agora, por favor, que se coloque de pé, tá? E nós vamos estar aqui no momento, continuando a adorar o Senhor, porque hoje é o domingo, é adoração. O Rei da Glória está aqui no nosso meio, irmãos. O Rei Jesus está aqui no nosso meio. E eu quero convidar, enquanto a Ingrid vai estar louvando aqui, os ministros aqui na frente, pastor Ronan, pastora Fernanda,
o evangelista com a sua esposa, por favor. E eu quero convidar você, irmão, nessa noite, você que é mordomo, né, mas de repente você percebe que precisa, às vezes, melhorar alguma coisa nesse rito, para você receber esses privilégios, para você tomar parte como adorador e também vencedor espiritualmente em qualquer área. Então eu quero pedir você que venha aqui na frente receber a oração. Nós vamos estar orando aqui por vocês. E fique à vontade na presença de Deus. Fique muito à vontade. Deixa o Senhor ministrar o seu coração.